peste negra, gripe espanhola, ebola, AIDS, SARS, gripe aviária, gripe suína e coronavírus. Todas essas doenças têm algo em comum: a sua origem animal. Meu nome é Natália Leal, eu sou vegana e sou técnica em agropecuária, e nesse vídeo eu vou te explicar por que o consumo de animais tem relação direta com o surgimento dessas epidemias, tanto essas que já surgiram quanto as que ainda podem surgir. Peste negra. A peste negra ela teve origem no continente asiático no século XIV. A sua origem é uma bactéria chamada Yersinia pestis que infecta ratos e pulgas. Naquela época, o epicentro da doença foi a Europa, isso porque as condições sanitárias nas cidades europeias eram extremamente ruins. Então as pessoas deixavam lixo na rua, o esgoto era céu aberto e isso atraía muitos ratos. E como as pessoas moravam muito perto dos ratos, muito perto do lixo, elas se infectavam muito rapidamente com a peste negra e logo a doença se espalhava por toda a cidade. É importante entender que a pior peste da história não foi culpa dos ratos, porque a intenção deles não é hospedar essa bactéria para depois nos matar. Na verdade, realmente as condições sanitárias daqueles lugares eram extremamente precárias e isso fazia com que a doença se espalhasse muito fácil. Porém, a gente ainda tem casos de peste bubônica no mundo. Um exemplo é que em 2019 um casal se infectou com peste bubônica após a caça de marmotas na Mongólia, e agora, em julho, também teve uma outra notícia que 2 irmãos se infectaram com a peste por causa também de uma caça de marmotas na Mongólia. Inclusive, todos os anos lá na Mongólia, pelo menos uma pessoa morre de peste, e principalmente devido a essa caça de roedores silvestres. Gripe espanhola. A gripe espanhola teve início em 1918 e tem como sua teoria mais aceita a origem nos Estados Unidos. Há indícios que o vírus, cujo reservatório são aves migratórias e aves domésticas também, teria infectado uma criação de porcos no Kansas, que é um estado lá dos Estados Unidos. Assim, o vírus foi transmitido para soldados que estavam na base do Fort Riley, que também fica no Kansas, e enquanto esses soldados foram lá visitar essa criação de porcos. Logo, o vírus se espalhou pelo mundo, porque esses soldados foram para a guerra, e foi assim que começou. Os países que estavam em guerra, como os Estados Unidos, eles omitiam muitas dessas informações. E a Espanha, como não estava participando da guerra, ela foi a maior divulgadora da gripe pela sua imprensa. Por isso que ficou esse nome de gripe espanhola. Ebola. A primeira vez que o vírus do ebola surgiu foi em 1976. A origem do vírus é desconhecida, mas os morcegos frutívoros são considerados os hospedeiros naturais dessa doença. Esses morcegos, eles podem infectar chimpanzés e também outros mamíferos. Em algumas áreas da África, a caça de chimpanzés, gorilas, os próprios morcegos frutívoros, antílopes selvagens, entre outros animais, foi o que transmitiu a doença do ebola para o ser humano. Então, um ser humano estava lá caçando o animal e em contato com a carne crua, contaminada por ebola, fez com que o ser humano pegasse o ebola e depois pudesse transmitir de humano para humano. Além disso, o contato também podia ser acidental no momento que um ser humano estivesse andando na floresta e encontrasse um animal morto ou doente e fosse lá mexer com ele. Assim ele também contraía a doença. A doença ela se desenvolveu e há poucos anos atrás tivemos muitos surtos de ebola e inclusive essa doença teve um novo surto agora em junho de 2020. Isso é muito perigoso porque a taxa de mortalidade do ebola é muito alta. E tudo isso aconteceu por causa da caça. A caça ela é muito perigosa, tanto para quem caçou e vai consumir depois, quanto para as outras pessoas em volta, porque pode ser um animal doente. Além disso, os países não fornecem nenhuma informação sobre essa atividade, porque normalmente ela pertence ao mercado informal e às vezes ela também é ilegal. Isso gera vários problemas e a próxima doença também começou pela caça. AIDS. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida e ela apareceu lá pelas décadas de 30 e 40. A sua origem foi de um vírus chamado CIV, que está presente do sistema imunológico do chimpanzé e do macaco verde africano. Apesar de não deixar esses animais doentes, esse vírus CIV foi se transformando e fazendo várias mutações dentro desses animais até se tornar o vírus do HIV, que é o vírus da AIDS.
Nessa pandemia, a caça e domesticação de chimpanzés na África Central foi o que transmitiu a AIDS para o ser humano. Um ser humano, assim, em contato com a carne crua de um chimpanzé que está contaminado com AIDS, em contato com o sangue, em alguma ferida, por exemplo, transmitiu a AIDS para o ser humano e assim o humano pode transmitir entre sua espécie. Além de todos esses problemas em relação à saúde humana, também tem o problema em relação ao animal, porque ele vai ser retirado do seu habitat natural, onde ele estava ali quietinho, vivendo a vida, para depois ser morto e às vezes nem para ser consumido, mas para ser mostrado como um troféu para as outras pessoas num grupo de caça, por exemplo. A doença da AIDS, ela se espalhou lá pelas décadas de 60 e 70, mas ela só foi finalmente identificada em 1981, mas até hoje não tem cura. SARS. O SARS é a Síndrome Respiratória Aguda Grave e ele teve origem em 2003 em Guangdong, na China. Ele é um coronavírus que tem origem nos animais, nos mercados de rua da China. A hipótese é que o vírus foi disseminado por um morcego e os hospedeiros intermediários dessa doença são as civetas. As civetas são animais que são muito traficados no mundo porque o seu cocô tem um valor comercial muito alto para fazer café. Então esses animais são capturados na natureza, eles são obrigados a comer só café. Então o seu cocô faz um dos cafés mais caros do mundo. Esses animais, então, eles são vendidos nesses mercados de animais selvagens lá na China, que são feitos na rua. Os boxes são um do ladinho do outro. Os animais, eles podem estar vivos ou mortos. Também podem ser vendidos em outros lugares, podem ter alguma importação, assim como é no Brasil. E dessa forma, esses animais entram em contato com milhares de humanos. No momento que um vírus de um animal infecta um ser humano por essa transmissão interespécie, fica muito mais fácil uma transmissão de humano para humano. E é claro que esse mercado favorece o surgimento de novos vírus, tanto que a China proibiu o comércio de animais selvagens durante esse tempo do SARS, mas foi por pouco tempo e a epidemia foi contida em cerca de 9 meses, com restrição de viagens e quarentenas. Gripe aviária. A primeira epidemia de gripe aviária aconteceu em 1998 em Hong Kong. Ela aconteceu após as aves serem contaminadas com as fezes das galinhas da gaiola de cima. Os chineses de Hong Kong, imediatamente, eles mataram 1,5 milhão de frangos para conter essa epidemia. Mas não adiantou muito, porque em 2003 tiveram novos casos lá na Coreia do Sul, que também matou milhões de frangos por causa dessa doença. Normalmente, esses vírus que têm como aves reservatório não afetam também os humanos. Mas pode acontecer de um vírus típico de ave sofrer várias mutações e recombinações dentro dele, de forma que o vírus se torne contagioso e agressivo para a nossa espécie. Além disso, tem todo o estresse da criação de aves e de todos os animais também, que contribui muito para o surgimento de novas epidemias. Isso porque esses animais, eles ficam muito estressados, isso abaixa a imunidade deles, fazendo com que eles fiquem mais suscetíveis a pegar doenças. Tem também a questão sanitária desses lugares que não são muito boas. Inclusive eu já visitei uma granja que tinha cocô embaixo das gaiolas e eles não limpavam. Essa gripe ainda pode ser transmitida para outros animais, como por exemplo para o porco. Nessas passagens de ave para um outro animal, ela pode sofrer várias mutações e recombinações de genes que tornam o vírus muito mais perigoso para a nossa espécie também. E foi assim que surgiu a gripe suína. Gripe suína. Em 2009, a gripe aviária foi transmitida para os porcos, gerando um novo tipo de vírus, que é o vírus da gripe suína. A gripe suína ela também é conhecida como H1N1 e foi a primeira causadora de uma pandemia no século XXI. Ela teve origem no México e logo ela se espalhou pelo mundo porque o seu contágio acontecia através de gotículas respiratórias no ar e também através de superfícies contaminadas pelo vírus. E assim como a gripe aviária, a gripe suína também tem essa questão do estresse e das condições sanitárias dos lugares onde se criam os animais. Na gripe suína é na suinocultura. É um tipo de criação de animais que envolve muitos dejetos e os animais eles são muito estressados.
A gripe suína foi uma pandemia que infectou muita gente, deixou muita gente doente e também tiveram milhares de mortos. Passou um tempo e conseguiram desenvolver uma vacina para ela. Mas e quando não tem vacina? Coronavírus. O coronavírus ele foi identificado pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, na China, num mercado de frutos do mar e de animais vivos de rua lá na China. Provavelmente, a origem do coronavírus é um morcego e seu hospedeiro intermediário é o pangolim. O pangolim, ele é um animal que é muito traficado, inclusive é o animal mais traficado do mundo. Isso porque ele tem um valor comercial muito alto nesses mercados de animais selvagens e de animais na rua, assim, na China. E vale tanto para o SARS quanto para o Covid-19. Pegar animais que sempre viveram na natureza, que são selvagens, colocar eles numa gaiolinha, em ambientes super estressantes, um do ladinho do outro, com espécies totalmente diferentes, eles podendo estar vivos ou mortos. Isso aí aumenta muito as chances de uma nova epidemia. O coronavírus é a pandemia mais recente e todos nós sabemos as suas consequências extremamente problemáticas que nós temos que passar. Assim fica mais claro que a relação de exploração que nós temos com os animais não é nada agradável, muito menos para eles e não é boa para a gente também. O ambiente de estresse dos animais selvagens e não selvagens nesses mercados de rua da China, ambientes domésticos de criação de animais, seja na China, no Brasil, em todos os lugares do mundo, contribui muito para o surgimento de novas epidemias e para novas doenças que possam trazer problemas para nós, seres humanos. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional publicou um relatório que indicou que mais de 75% das doenças emergentes do último século têm origem animal. Os humanos eles estão cada vez mais ocupando o lugar dos animais selvagens, o seu habitat natural, e também estão intensificando essa criação de animais domésticos. Mas isso tudo não está acontecendo junto com uma responsabilidade pela saúde humana e também muito menos pelo sofrimento desses animais que tem que passar por todas essas coisas. Pouco tempo atrás, uma notícia ficou famosa que na China tinha um novo vírus com potencial pandêmico numa suinocultura, numa criação de suínos. O consumo de animais está diretamente ligado com essas epidemias. Não só lá na China, como aqui também no Brasil, tem suinocultura e elas também não são muito higiênicas, então tem risco sim de ter uma nova epidemia aqui no Brasil. Então, depois de todas essas informações, o que você pode fazer é pelo menos diminuir o consumo de carne, que isso vai sim diminuir os riscos de uma nova epidemia. Eu sou vegana, então nesse canal eu vou colocar várias dicas de como se tornar vegano, cada vez um passinho de cada vez, quem sabe. E eu também sou técnica agropecuária e nesse canal eu vou te explicar como que os animais são criados aqui no Brasil da forma mais técnica possível, de acordo com o recomendado pelos técnicos, para que você saiba o que eles passaram e de onde que vem realmente a sua comida. Porque se a gente pode se alimentar de outras coisas, a gente tem que continuar mantendo os animais presos, sofrendo a vida inteira, e também se eles foram a causa de tantas epidemias e sempre por causa da nossa intervenção. É esse o vídeo, então se você aprendeu alguma coisa, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda para todo mundo, compartilha aí com quem você quiser e também deixa um comentário dizendo a sua opinião, o que você achou do vídeo. E é isso.